E aí, pessoal das primeiras séries, tudo bem? Vim invadir aqui, eu e meu cabelo ondulado, esvoaçante, jogado ao vento, viemos invadir a quarentena de vocês para a gente ter uma aula, né? Para termos esse momento aí de conhecimento, no qual eu vou explicar aquela apostila que eu já havia enviado para vocês antes da quarentena. Aquela apostila que fala sobre tipologias textuais. Para iniciar, imagina a vinheta entrando aí. Pam, pam, pam. Tá, vamos começar. As tipologias textuais, como o próprio nome dá indício, fala sobre os tipos de texto, mas eu quero que vocês não confundam com gênero, né? Nos gêneros a gente usa as tipologias que são unidades, ok? A primeira unidade aí, o primeiro tipo de texto que eu quero mencionar com vocês são os textos narrativos, aqueles que contam uma história, um fato, um acontecimento, né, que vemos e utilizamos muito no nosso dia a dia. Encontramos esse tipo de texto nos romances, nos contos, nas fábulas, mas também nos relatos. O próximo que eu quero comentar com vocês são os textos descritivos, esses que contam minuciosamente as características de uma pessoa, de um objeto, de um lugar ou até mesmo de uma situação. Encontramos esse tipo de texto também em textos literários, nos romances, quando o autor caracteriza a personagem ou a situação com bastante detalhes e aí a gente forma uma imagem na nossa cabeça e então nos apaixonamos pela obra. Isso é uma clara utilização do texto descritivo, mas encontramos ele também nos cardápios dos restaurantes e também nos guias turísticos, por exemplo, tá? Quero falar com vocês também sobre os textos dissertativos, que por sua vez se subdividem em textos expositivos, que a gente encontra, por exemplo, nos jornais, nas notícias e nos verbetes dos dicionários, e os argumentativos, que fazem parte do cotidiano de vocês, uma vez que vocês escrevem sempre as tão temidas dissertações e os artigos de opinião, que são exemplos de textos do tipo dissertativo, ok? O último que nós vamos falar agora são os textos explicativos, que também, por sua vez, se subdivide entre textos injuntivos e textos prescritivos. Os injuntivos são, por exemplo, esse aqui, que não é um jornal, é a bula de um remédio, que é do tipo explicativo injuntivo, né? E também tem os prescritivos, que a gente encontra, por exemplo, aqui na agenda de vocês, no código de conduta aí, nas normas que regem a escola. Tudo bem? Pessoal, nessa parte nós finalizamos, mas eu ainda quero falar com vocês rapidamente sobre as cantigas. Lembra que também está na apostila? As cantigas que fazem parte do trovadorismo, né? O trovadorismo, só para a gente se situar aí, uma expressão artística literária predominante na era medieval, né? Entre os séculos 10, 11 e 12, né? É a primeira que a gente tem notícia em Portugal, e como Portugal faz parte do nosso cotidiano literário, é importante então que nós conhecemos, né? Tem como pano de fundo histórico o feudalismo, né? A relação de sucerania e vassalagem, e nós temos aí como expressão artística as cantigas, né? Que é um gênero híbrido entre a poesia e a música, uma vez que as poesias eram feitas não para serem declamadas, mas sim cantadas. E aí nós temos essas cantigas se dividindo entre cantigas líricas e as satíricas. As líricas, a gente tem a cantiga de amigo, no qual o eu lírico é feminino, embora um homem escreva, né? Ele veste a roupa de uma, metaforicamente falando, de uma camponesa que está triste porque seu amado está distante. Essa cantiga de amigo tem origem na própria Península Ibérica, então tem muito das próprias características históricas dessa região. Já a cantiga de amor, o eu lírico é masculino, quem escreve é um homem, e a voz que a gente enxerga dentro da própria obra também é masculina, e aí a gente tem uma clara relação de vassalagem, uma vez que ele idealiza a mulher, ele sofre por ela e ele não se acha digno dela. Tudo bem? Pessoal, por hoje é só nosso conteúdo de redação que eu vim aqui hoje para explicar. Eu e os meus cabelos fora do lugar viemos foi explicar isso para vocês. Pessoal, então é isso. Até a próxima. Fiquem ligados nos outros canais de comunicação. Tchau, tamo junto. É nóis.